Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, tudo bem? Aqui é o pastor Tadeu Malvino. Eu venho aqui por intermédio desse vídeo, para a glória de Deus, trazer um conhecimento para o seu coração. Lembrando que o conhecimento ninguém tira de você, né? Às vezes você pode passar por lutas, peleja, mas conhecimento ninguém tira. Conhecimento significa luz, né, para o nosso caminho. E a palavra de Deus é a fonte, né? Todo conhecimento teológico, a fonte é a Bíblia Sagrada, para a glória de Deus. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho da história da Escritura Sagrada, né? Um pouquinho, curiosidades bíblicas para você que vai assistir esse vídeo no YouTube, na onde alcançar esse vídeo. Que Deus abençoe tua casa, tua família, tua história, e o nome do Senhor é glorificado. Você que puder, faça as suas anotações, porque eu tenho certeza que o conhecimento, ele abre portas, né? Ele te edifica, porque em Oséias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz que o povo perece porque lhe faltou conhecimento. Andamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia! Então eu quero dizer para você, né? A palavra de Deus, né? A palavra Bíblia significa biblioteca, ou seja, coleção de livros pequenos, biblion, tá? Então a palavra Bíblia significa coleção de livros pequenos. Então quando você anda com a sua Bíblia, né, nas tuas mãos, você está levando uma biblioteca que contém 66 livros, glória a Deus, e é uma ferramenta para destruir qualquer obra maligna. Por quê? Porque quando você lê a palavra e você vive dentro de você, a palavra faz vida, faz morada, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, aleluia, e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. E não há nada encoberto com aquele que nós temos que tratar, que é Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Hebreus 4, versículo 12. Amados, é importante lembrar os escritores da Bíblia. A Bíblia foi escrita ao longo de 1.600 anos, né? 1.500 antes de Cristo, né? Deus escolheu vários tipos de pessoas. Foi cerca de 40 pessoas, né, que Deus levantou para escrever a Bíblia Sagrada. Homens santos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, o que significa a palavra santo? Homens separados, né, do pecado, da maldade, né, que escreveram a Bíblia Sagrada. E eles não trouxeram interpretação de particular, né, humana dele mesmo, mas eles escreveram o que Deus, né, colocou no coração deles por intermédio do Espírito Santo. Então a Bíblia foi escrita, né, ao longo de 1.600 anos, né? A palavra de Deus hoje, a Bíblia Sagrada, contém 66 livros, né, que está dividida em dois testamentos, né? Antigo Testamento com 39 livros, Novo Testamento, eita glória, com 27 livros. Eu vou deixar aqui, como é um vídeo, você pode voltar, né, para você ir, né, aprendendo sobre a palavra de Deus. Se nós formos dividir a Bíblia Sagrada, dá para dividir em 10 partes. Grava isso, em 10 partes. Se você puder, repete. A Bíblia Sagrada dá para dividir em 10 partes. Quais partes são essas? Antigo Testamento, presta atenção. Pentateuco, livros históricos, né, que é desde Josué até Esther, né, livros poéticos, né, profetas maiores e profetas menores. Então, Antigo Testamento, 5 partes: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores, 5 partes. O Novo Testamento também dá para dividir em 5 partes: Evangelho,
que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois, História da Igreja, que é o livro de Atos, presta atenção, Evangelho, História da Igreja, as cartas paulinas, que é as cartas escritas por Paulo, as cartas universais, né? Quem escreveu ali foi Pedro, Judas, Tiago, e o livro do Apocalipse. Então, no Novo Testamento tem 5 divisões: evangelhos, livros históricos, cartas paulinas, cartas gerais e o livro do Apocalipse. Então a Bíblia, você consegue dividir ela em 5 partes. Pastor, quais são os livros do Pentateuco? Grava isso. O Pentateuco é os 5 primeiros livros, chamado também pelos judeus de Torá. O Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então são 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É muito importante. E os livros históricos? Os livros históricos, né? Eles são no total de 12 livros. Ele vai de Josué a Esther. É os livros históricos. Eu vou narrar para você: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Dá um total de 12 livros históricos. Por que livros históricos? Porque eles narram a história de Israel. Você quer conhecer a história de Israel? Davi, Salomão, Sansão, Josué? Você tem que ler de Josué a Esther. É dentro desses livros que você vai conhecer toda a história de Israel. O cativeiro babilônico, Jerusalém, Judá, Samaria. Você vai ver o cativeiro babilônico, que o povo ficou ali 70 anos, né? Você vai ver a Babilônia invadindo. Então você vai ver muita coisa importante, né? Você vai ver ali que Esdras, Neemias, né? Eles vão fazer a reconstrução dos muros. Esdras vai trazer de volta a lei. Neemias vai trazer a reconstrução dos muros que foram derrubados, né, na época da Babilônia, do Nabucodonosor, que invadiu Judá e trouxe para o cativeiro Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Logicamente que os nomes deles foram trocados lá na Babilônia, mas os nomes deles originais são Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Foram trocados na Babilônia: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Aqui tudo bem? Grava essas informações. Esse texto que você vê que os nomes deles foram trocados está em Daniel capítulo 1, versículo 7. Deus seja louvado pela tua vida. Livros poéticos. Pastor, o que é o livros poético? É os livros que foram escritos em forma de poesia, glória, em forma de louvores, poesia, poeticamente. Lembrando que o livro dos Salmos é chamado de Inário dos Judeus. E só para conhecimento, os Salmos, quando você for ler, é Salmos de número 1 e versos, porque é canções, é versos, tá bom? Então, o livro dos Salmos, então você começa aqui, o livro poético é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São chamados de livros poéticos, ok? Agora nós vamos para os profetas maiores. Pastor, por que profetas maiores? Porque eles escreveram uma quantidade a mais de livros, né? Se você for ler o livro de Isaías, ele contém 66 capítulos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso que eles são chamados profetas maiores, pela quantidade de capítulos, né? Quem são os profetas maiores? Eu quero que você anote no caderno e leve, né, para nós dar o visto, olhar para ver se está certo. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. 5 profetas maiores, ok? Profetas menores são aqueles que escreveram em menor quantidade os seus livros e capítulos, ok? Quem são eles? Oséias, Joel, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São 12 profetas menores e 5 profetas maiores, ok? Até aqui tudo bem?
volta ao vídeo se precisar. E o nome do Senhor é glorificado na tua vida, amém? Deus seja louvado. Eu tenho certeza que esse conhecimento vai mudar a tua história, vai mudar a história de alguém, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela tem o poder, aleluia, de transformar o homem que aprende da palavra de Deus, amém? Deus seja louvado. Então nós vamos, o Novo Testamento está dividido em 5 partes, tá bom? Depois nós vamos estudar sobre isso também, ok? Então lembrando que o Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. Isso é importante, tá bom? Dentro da palavra de Deus, né? E o nome do Senhor é glorificado. Lembrando que Moisés, como é o nome do homem? Moisés. Ele escreveu os 5 primeiros livros, tá bom? Da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Moisés também escreveu o livro de Jó, né, que é o livro mais antigo da Bíblia. Moisés também escreveu o Salmo 90 e o Salmo de número 91. Amém? Então grave isso. Você vai encontrar a história de Moisés também no livro do Êxodo, né, a partir do capítulo 2, o nascimento de Moisés. Também você vai encontrar também a história de Moisés no livro de Atos, capítulo de número 7. Se você ler lá, você vai encontrar a história de Moisés. Isso é muito importante, amém? Então é importante, esse conjunto de livros chamado de Torá pelos os judeus foi escrito por Moisés e descreve aproximadamente 3.000 anos de história de Adão até a entrada da terra prometida, ok? Isso é muito importante. Deus ele seja louvado pela sua vida. Grave essas informações. Amém? Deus é fiel. Moisés é título que identificam a Bíblia. A partir de Moisés, a vida religiosa dos judeus foi organizada. Toda a vida do povo foi orientada por leis e ordenança. Deuteronômios 25, 58. Né? A palavra de Deus também, ela é chamada de livro do concerto. Êxodo 24, versículo 7. Também é chamada de livro da lei. Deuteronômios 28, versículo 67. Também é chamado de rolo do livro. Salmos 40, versículo 7. As palavras do livro. Isaías 29, versículo 18. Livro do Senhor. Isaías 34, versículo 16. Os livros. Deuteronômios, capítulo 9, versículo 2. Ok? Então você vai encontrar, né, vários nomes, né, que denominam a palavra de Deus, né? Lembrando que o nome Bíblia você vai encontrar na capa, né? Bíblia Sagrada significa o quê? Livros sagrados, ou seja, a biblioteca. Isso é importante o aluno ter em mente. Gravar as anotações, amados, para a glória de Deus. Então nós estamos aprendendo que a história de Moisés você encontra no capítulo 7, né, do livro de Atos dos Apóstolos também, a história de Moisés. É importante estudar porque Deus ele vai abrindo, né, o seu conhecimento, a palavra do Senhor. Algo importante também, a palavra de Deus, ela foi escrita em outros idiomas, né? Idiomas. Quais idiomas foi escrita a palavra? Grave isso aí. É importante para o teu conhecimento. A Bíblia Sagrada foi escrita em hebraico. É importante. Hebraico, aramaico e grego, né? Idiomas: hebraico, aramaico e grego, né? Lembrando, quase todos os 39 livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraicos. As letras eram escritas em maiúsculas, sem vogais, sem espaço entre palavras, frases ou parágrafos e sem pontuações. Aramaico, um idioma muito conhecido da época, tá? O aramaico. É importante isso para o seu conhecimento, aluno. É muito importante. Hebraico, aramaico e grego. É importante. Olha que importante. Apesar de Jesus também falar o aramaico, o Novo Testamento foi escrito em grego. O grego koiné. Ou seja, a mão de Deus pode ser vista nisso. Porque quando a Bíblia foi escrita no grego, o grego era o idioma internacional do século I.
tornando assim possível a divulgação do evangelho através de todo o mundo então conhecido. Ou seja, o grego naquela época é como se fosse o inglês de hoje, a língua universal, né? Todo missionário tem que estudar o inglês, que é uma língua universal, né? Muito importante, o inglês, o italiano, o espanhol, mas o mais prioritário é o inglês. Por quê? Que nem o grego, até nisso, a mão de Deus estava, né, no governo. Eu quero dizer para alguém que a mão de Deus nunca perdeu a direção. Deus nunca perdeu a direção da tua casa, da tua família, da tua história, do teu casamento. Ou seja, é Deus, eu estou na direção de tudo. Tudo que Deus permite tem um porquê, tem um propósito extraordinário para Deus te dar vitória. Eita maravilha! Então, esses idiomas, o grego no Novo Testamento, foi o que fez a divulgação do Evangelho. E o nome de Jesus foi glorificado. Isso é muito importante para o seu conhecimento, para você saber que Deus nunca perdeu o governo da história. E que o objetivo do reino é alcançar almas que precisam ser libertas. Por isso que a Bíblia diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Então nós vamos também aprender também os materiais de escrita da Bíblia. Primeiro material, o papiro. O que era o papiro? É o nome de uma planta aquática própria das margens, né, do rio Nilo na África, né, especialmente no Egito. Os antigos egípcios utilizavam o material dessa planta, entre outras coisas, para a fabricação de uma espécie de um papel, né? Esse papiro eram entrelaçados, né, secado no sol por muito tempo, e depois eles usavam como escritas, ok? Era uma planta aquática. E também tem o outro material chamado pergaminho. O que é pergaminho? Paulo falou lá nas cartas de Timóteo, né? Traga a minha capa, os livros e os meus pergaminhos, louvado seja Deus. Então, pergaminho são pele de ovelhas ou de cabras ou antílopes, né, e de outros animais curtida no óleo, né? As peles eram limpas e retirados os pelos, podiam resistir ao tempo, muito mais que o papiro. É de onde vem o nome da cidade de Pérgamo, da Ásia Menor, ok? Então, o pergaminho é pele de animal, né, tirado pelo, curtida no óleo, e ele era muito resistente. Isso perdurou por muitos anos, tá bom? E era um tipo de papel na época bíblica. Então, um dos materiais que a Bíblia foi escrita foi papiro, pergaminho. Tem outro material também que é muito importante, né? Tem caco de telha, argila, né? Tábuas, né? Tábuas de pedra. Lembra quando Deus mandou Moisés escrever nas tábuas? Então isso é importante você saber. E o nome do Senhor é glorificado, tá bom? Deus, Ele é fiel e Ele vai honrar a tua fé. Você que está estudando, fazendo as anotações, é importante. E no final desse vídeo eu vou deixar uma palavra para o seu coração de encorajamento, uma palavra de fé, ao qual Deus tem o poder de mudar a tua história, mudar o cenário, porque Deus é fiel. E só aqui, que eu estou aqui diante dessa aula, eu estou sentindo a presença do Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você acredite que Deus é fiel. Amém? Deixa eu falar uma informação importante. Os capítulos da Bíblia. No ano de 1250, a Bíblia foi dividida em capítulos pelo cardeal Hugo. O que eu estou dizendo para você? Que a Bíblia até então não era dividida em capítulos, ok? Ela era direta, escrita direta, né? Não tinha vírgula, acento, não tinha nada. Depois que surgiu um grupo chamado maçoretas, né, eles foram organizando acento, ponto, pontuação. E também no ano de 1250, a Bíblia foi dividida em capítulos pelo cardeal Hugo. Isso é importante, grave esse nome. A divisão de textos e parágrafos, olha que importante, em 1885, uma revisão de versão atualizada em inglês foi publicada. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é louvado. Então Deus levanta homens para nos abençoar. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 4:11 que Deus levantou pastores, apóstolos, doutores, evangelistas e mestres. Ou seja, foi necessário Deus levantar esses homens para nos trazer
né? E para organizar para chegar até nós. Então, em tudo Deus tem um grande propósito. Lembra? A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico, grego. Depois lá na frente vai surgir, né, Martinho Lutero, que vai escrever a Bíblia para o alemão. Depois vai escrever John Wycliffe, que vai escrever a Bíblia para o inglês. Depois vai surgir João Ferreira de Almeida, que vai trazer do latim para o português. Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo Deus trabalha, né? João Ferreira de Almeida vai trazer de vários idiomas para o português. Deus, ele seja louvado pela tua vida. E também a divisão em versículos foi feita em 2 vezes. O Antigo Testamento em 1445 pelo Rabi Natan e o Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens. É importante, grava isso. Então a divisão em versículos, né, que foi trazendo os versículos, dividindo, versículo 1, versículo 2, versículo 3, não tinha isso, né? Então você tinha que ler direto. Então até para ter a divisão dos versículos não tinha, ela era direta a Bíblia. Tá entendendo? Glória a Deus. Então surgiu um homem chamado Rabi Natan, que fez o Antigo Testamento, né, dividiu em versículos no ano de 1445 e o Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus seja louvado pela tua vida. Eu vou deixar esse conhecimento para você, porque eu tenho certeza que é bastante conhecimento, e eu vou deixar mais algumas curiosidades bíblicas para você estar fazendo nas anotações, que eu creio que vai te ajudar no seu dia a dia, ok? Então é muito importante. Deus, ele seja louvado e glorificado pela tua vida. Lembrando, a Bíblia possui, anota aí, a Bíblia possui 1189 capítulos e 31.101 versículos. O maior livro é Salmos e o menor livro é 2 João. O maior capítulo é o Salmo 119. O menor capítulo é o Salmo 117. O maior versículo é Esther 8:9. Tá importante. O menor versículo, dependendo da tradução, né? Nós vamos ver, você vai ver diante da Bíblia Sagrada. O versículo central da Bíblia, que é o centro, está no meio, é o Salmo 118, versículo 8, verso 8. Tá bom? Olha que importante informação. O livro de Isaías é uma miniatura da Bíblia Sagrada, pois tem 66 capítulos, correspondente aos 66 livros da Bíblia. A sua primeira parte do livro de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 39, e a segunda parte tem 27 capítulos, ou seja, denominando a mesma extensão da Bíblia. Lembrando, o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros. A Bíblia está dividida em 2 testamentos, né? Primeiro Testamento, 39 livros, Antigo Testamento. Segundo Testamento, 27 livros. O livro de Isaías também, né? Ele está dividido em 39 livros, que aponta para o Antigo Testamento, e 27 livros que apontam para o Novo Testamento, que a salvação vem de Jesus. Olha que informação fantástica para o teu conhecimento. Deus seja louvado por isso. Amém? Deus, ele é fiel. Glória a Deus. Depois nós vamos fazendo mais. Olha que importante. Há na Bíblia 8.000 menções de Deus nos seus vários nomes e 117 menções ao diabo nos seus vários nomes. A expressão assim diz o Senhor é equivalente se encontramos-se cerca de 3.800 vezes na Bíblia Sagrada, ou seja, assim diz o Senhor. Nós encontramos 3.800 vezes a palavra assim diz o Senhor. A vinda do Senhor é referida a 1.845 vezes na Bíblia, sendo 1.527 no Antigo Testamento e 318 no Novo Testamento. Amém, meus amados? Então grave essa informação, que é de suma importância para o seu coração. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração diante dessa mensagem, uma palavra rápida. Em Atos capítulo 3, Deus, ele seja louvado. Deus tem uma palavra para o seu coração de mudança. Deus vai quebrar todo o cativeiro, todo o protocolo vai ser quebrado nessa noite para a glória de Deus. Deus é fiel, Deus é bom para te sustentar e para te surpreender.
Deus é maravilhoso. Atos capítulo 3, a Bíblia diz assim: e Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola para todos que entravam naquele lugar, o qual, vendo a Pedro e a João, iam, e entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos neles, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, eita, levanta e anda. Ok, amados? Olha que importante. Eu quero dizer para você, é que eu cumprimentei aqui o presbítero Kaique, que acabou de chegar, estou aqui na igreja. Olha o que eu vou dizer para você: toda vez que você se dispõe a orar, se dispõe a buscar a face do Senhor, Deus, Ele te dá força, Ele muda a tua história, Ele muda o cenário, e o nome do Senhor é glorificado. E eu quero dizer para você nesse exato momento, que Deus, a porta formosa, era uma porta que ficava na entrada do templo, e ela era enxugada com as lágrimas, e cada vez mais que passava as lágrimas, ela brilhava, ela reluzia, ou seja, as lágrimas faz que as coisas brilham. Eu estou dizendo para você, toda vez que você dispõe a orar, a buscar a face do Todo-Poderoso, tem surpresa que pode acontecer no meio do caminho. Porque quando Pedro e João estavam subindo a hora nona, eles não imaginavam encontrar o homem na beira do caminho ou na porta formosa. E toda vez que eles subiam, oh glória, diante da oração, toda vez que você se dispõe a orar, alguma coisa acontece. Nenhuma das suas orações é em vão. E eu quero que você acredite nisso. A sua oração não é em vão. A sua oração fará algo brilhar na tua casa. Enquanto as suas lágrimas estão sendo derramadas, alguém na tua casa está sendo levantado. As lágrimas de um pai, de uma mãe, de um servo de Deus não são em vão. Alguém vai ser regenerado, liberto, socorrido, resgatado dentro da tua casa. Tem pessoas que não imaginam ainda o poder da oração. A Bíblia diz que aquele homem fitou os olhos de Pedro, porque a cultura dizia que ninguém poderia olhar para esse homem. Ninguém poderia, porque era menosprezo. Ele não era nada, ele não era ninguém, ele não importava nada para ninguém. A doença dele não importava nada para ninguém. Mas porém, a Bíblia diz que quando ele fitou os olhos em Pedro, Pedro também fitou os olhos. Por quê? Porque o servo de Deus, ele não fica preso à cultura, a protocolo, a paradigmas. Ele faz a vontade do Todo-Poderoso. E toda vez que o servo de Deus é levantado, quando Deus levanta, Deus, ele não te levanta para fazer exceções de pessoas, para desprezar as pessoas doentes, machucadas, que estão caídas, mas Deus te levanta para você levantar pessoas. E eu quero dizer para a tua vida nesse exato momento, que Deus te deu autoridade, que Deus derramou graça, que Deus derramou unção na tua vida, que Deus derramou poder do alto na tua vida. Não que você seja alguma coisa não, mas quem é com você é tudo. Quem está com você vence a batalha, quem está contigo abre porta, quem está contigo repreende demônios, quem está contigo repreende todo o mal, aleluia. Então você recebe autoridade para dizer para alguém: levanta e anda em nome de Jesus, levanta e anda em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Então grave essa informação: a porta se tornou formosa pelo brilho das lágrimas, que as pessoas passavam e enxugavam suas lágrimas diante da porta formosa, aleluia, com um pano ou pelo de ovelha. E Deus, a Bíblia diz que Pedro olhou para aquilo. Sabe o que é o mais importante? Que Pedro, ele tinha valores. Pedro, ele era sócio de pesca. É só você ler lá em Lucas capítulo 5, ele era sócio de João, de André, de Tiago, eles eram sócios, então ele tinha valores. Pedro tinha funcionários, aleluia, louvado seja Deus. Mas porém Pedro, ele tinha dinheiro naquele momento. Pedro não tinha assim, que nem as pessoas falam: não, Pedro não tinha dinheiro, Pedro era um pobre até. É mentira isso. É que desde os nossos antepassados, as pessoas queriam pregar uma teologia da miséria, e não é.
Deus, amados, presta atenção, Deus tem o prazer de abençoar o homem, espiritualmente, financeiramente, materialmente, para que sua obra cresça. Porém, o homem tem que entender que a autoridade não está no dinheiro, a autoridade não está no automóvel, a autoridade não está na conta bancária, a autoridade está na busca do Espírito Santo, a autoridade está na unção de Deus sobre a vida do homem, e a unção de bando, a unção de Deus, ela quebra todo jugo, aleluia. E eu quero ministrar sobre a tua vida, sobre a tua casa, que nesse exato momento a unção está quebrando todo jugo, toda obra maligna, obra diabólica, batendo e retirada agora, em nome de Jesus, o Todo-Poderoso. Creia nessa palavra, porque Deus é fiel para te dar vitória. E a Bíblia nos ensina, amados, que Pedro, ele tinha muito dinheiro, porém Pedro falou algo muito maior do que aquele homem. O que Pedro estava querendo dizer é: homem, todo o ouro e toda a prata que nós temos aqui não vai mudar a tua história. Eita, é isso. Toda a prata e o ouro, amados, tem situação que não muda a história, mas o nome de Jesus, aleluia. Aí Pedro falou assim: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, imagina, o homem, as pessoas nem olhavam para o homem estava desse lado, as pessoas viravam para esse lado, porque tinha que desprezar ele, era a cultura. Pedro, além de fitar os olhos dele, falou: homem, conheço a tua dor. Ele levantou, pegou pelas mãos dele, levantou, ele tomando pelas mãos direita, sinal de aliança, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram, e saltando ele, pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Amém? Então, o que Deus quer fazer nas nossas vidas? Deus quer nos levantar cada vez mais com autoridade e poder, para quebrar todo o ferrolho de Satanás, toda obra maligna, toda obra diabólica. Para quê, pastor? Para que as pessoas levantam e andem e saltam na presença de Deus, glorificando a Deus. Ou seja, a nossa missão é levar Jesus até as pessoas que precisam. As pessoas estão caídas, enfermas, acorrentadas, aprisionadas no mundo espiritual e material. Então isso é necessário, né? Você está cheio do Espírito Santo. E Pedro era um homem cheio do Espírito Santo, porque na primeira pregação de Pedro, 5.000 almas, oh glória, 3.000 almas, a primeira pregação de Pedro, 3.000 almas aceitou Jesus. A segunda pregação de Pedro, quase 5.000 almas aceitaram Jesus. Deus é maravilhoso? É. Imagine, irmãos, você tem que se encher do Espírito Santo. O dia de Pentecostes tem que acontecer todo dia na tua história, na tua vida, para a glória de Deus. Amém? Grave esse conhecimento, faça as suas anotações, que eu creio que o Deus Todo-Poderoso está te dando força, está te dando fé, graça e vitória. E não desista. E uma coisa importante, não desista de estudar a palavra. Pastor, eu estou cansado. Estude cansado mesmo. Pastor, eu estou esgotado. Estude esgotado mesmo. A palavra de Deus te anima, te renova, te dá força e te dá vitória. Deus te abençoe.